Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Dou as boas-vindas à nossa oitava aula, a salvação mediante a cruz de Cristo. Continuação da revista A Cruz de Cristo, baseada no livro de mesmo nome do pastor anglicano John Stott. Estamos chegando na metade, né? São 17 lições, estamos na oitava hoje. Espero que seja proveitoso para nós esse momento juntos. A nossa aula, como eu disse, tem ali dentro do tema do livro, dentro do tema dessa revista, chama-se A Salvação mediante a Cruz de Cristo, e espero que a gente possa estar sendo edificados no desbruçar desse tema. Então, vamos estar realizando a oração para iniciar. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos dá a oportunidade de, mais uma vez, à distância, estarmos em comunhão para meditarmos a Sua palavra e para aprendermos mais sobre os preceitos da salvação que o Senhor tem apresentado para nós, através da Sua palavra e também sistematizado através da revista e do livro do bem-aventurado John Stott. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e amplie o nosso conhecimento sobre a obra realizada na cruz. Nós te damos graças, pedimos que venha estar dando tudo certo nessa noite e venhamos estar sendo edificados mais uma vez. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu mandei lá no grupo também algumas questões. Eu acho que ninguém pesquisou, eu acho, mas mas vocês podem estar dando opinião também. Depois foram 4 perguntas, né? O que é justificação, o que é reconciliação, o que é propiciação e o que é redenção. São temas baseados na nossa aula de hoje. Então, o versículo-chave que eu mandei está lá no livro, capítulo 2, versículo 3. Esse comentário em parênteses eu coloquei para que a compreensão do versículo ficasse mais completa. Então, cada um de sua casa, vamos estar realizando a leitura, então. Como escaparemos nós do castigo eterno se negligenciarmos tão grande salvação? Então, mais uma vez, o que está entre parênteses é um comentário meu para que fique mais fácil a compreensão do que está falando desse versículo. Então, é, como que nós vamos escapar do castigo eterno se nós negligenciarmos essa tão grande salvação que é possível através da cruz? Então, como alvo da lição, nós iremos saber compreender a riqueza da salvação em relação com a cruz de Cristo, alegrar-se pela salvação e posição em Cristo, que é algo interessante, porque além da salvação em Cristo, nós temos uma nova posição comparada à que temos anteriormente, enquanto pecadores, antes de sermos alcançados pela graça, e nós iremos agir, ou seja, mostrar por meio de obras e atitudes o valor que a grande salvação recebida de Cristo tem na vida. A Bíblia fala do dia da salvação e de tão grande salvação. Deus em Cristo nos salvou, já é uma obra ali idealizada pelo Pai, realizada pelo sacrifício do Filho, e de acordo com Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nada poderia ser mais precioso para nós do que sermos agraciados com a salvação eterna. Para nós foi a graça de Deus, né? A gente está falando que tudo isso foi realizado na cruz, todas essas últimas aulas. Nós tratamos sobre a obra realizada na cruz. Acho que não teve nenhuma que não foi mencionada a graça de Deus. Então, a graça de Deus é que nos presenteia com essa obra realizada, mas que teve um custo, no caso, o sangue derramado, o sangue de Jesus. Então, a Bíblia, ela fala de 4 imagens ou figuras da salvação: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Então, a gente vai ver algumas analogias que John Stott usou para representar esses 4 itens: propiciação, redenção, justificação e reconciliação.
E fazendo a leitura de 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, não foi o preço pago pela nossa salvação, pelo nosso resgate, não foram coisas corruptíveis, coisas humanas, mas foi algo muito superior que isso. Então, desses 4 itens: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. Agora é o momento que iremos abrir os microfones. Vamos lá. Primeiro item: propiciação, acontece no templo. O que significa propiciação, na opinião de vocês? Podem pesquisar rapidamente no Google, se preferirem, mas alguém me dá uma definição da propiciação? Alguém? 2 minutinhos dá para pesquisar? 1 minuto? Só jogar no Google e falar o que é propiciação. Foi uma das perguntas que eu havia mandado lá no grupo. E aí, alguém? Acho Eu que essa mandei. é mais difícil de definir um pouquinho, né? As Hum, pessoas, as pessoas arriscam. Vou arriscar. Tá me ouvindo? arrisca. Pode, tô ouvindo. A propiciação é um ato de sacrifício, uma oferta de divindade. Hum, A gente vê isso no tabernáculo, né? Tem toda aqueles itens, né? Propiciação, lavar das mãos, né? Sacrifício, a sim, oferta ali para agradar a Deus, né? Então, eu acredito sim, que sim. propiciação seja o sacrifício da É, oferta. sim, na verdade, ali no templo, a propiciação é o realizar do sacrifício. E, ó, o Silvinho vai entrar. E esse realizar do sacrifício é para apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Nesse caso, o que foi realizado ali na cruz era para apaziguar a ira de quem? A ira de Deus, né? Deus, É, né? então, aqui lá no exemplo, lá em Êxodo 37:6, eu vou realizar a leitura. Só para você. Teve já no acampamento de jovens de 2020. Ano passado, houveram ano passado ou em 2020, eu não lembro. Acho que foi 2020. Antes. Ano passado foi 2020. Acho que em 2019, eu não lembro. Teve algumas aulas que a Júlia deu que era sobre a estrutura ali do tabernáculo, explicando. Acho que foi ano passado mesmo. Foi ano passado. E explicava, né? Cada espaço do tabernáculo, Santo Santo, Santíssimos, cada um tinha alguma tarefa, algum significado. Então, ali no propiciatório, tá lá em Êxodo 37:6. Daí fala, né? Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados, e meio era o seu, 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Então, ali em Êxodo dava as especificações como era montado. Lá era feita a propiciação, a pacificação de Deus com o pecador. Paulo fala que Cristo foi proposto por Deus como propiciação por nós, né? Propiciação em nosso lugar, como sacrifício em nosso lugar. Então, vamos estar abrindo as Bíblias em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Peço que alguém realize a leitura. Então, se no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, tinha ou no templo também, tinha lá o espaço da propiciação, que era para apaziguar ou pacificar a ira de Deus através do sacrifício, Paulo nos fala que Cristo foi proposto como propiciação. Romanos 3, versículo 24 e 25. Alguém lê, por favor?
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Gui acabou cortando. Cortou? Agora melhorou seu áudio. Pode ler de novo? Claro. 24 e 25? Obrigado. Isso mesmo. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ok, obrigado. Então, se na antiga aliança era necessário haver uma propiciação, para ali na nova aliança também foi necessária, só que foi uma propiciação suprema, né, que superava todas as outras. E o sacrifício para essa propiciação, ou seja, sanar a ira de Deus, foi feita por Jesus na cruz. E a gente acaba ali. Eu lembro que em umas aulas anteriores, acho que foi na penúltima que fui eu perguntei, né? Deus ama o pecador? Deus odeia o pecado? Ou Deus odeia o pecado e também odeia o pecador? Daí a pastora Patrícia falou que um não anula o outro. Muitas vezes nós lembramos de Deus como apenas na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, mas nos esquecemos da sua santidade, 3 vezes santo, 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 santo. Nos esquecemos da sua ira com o pecador, que afinal, se ele não se irasse com o pecador, não haveria ali a questão da condenação, a questão de o pecador ser lançado no lago de fogo. Então, ao mesmo tempo que olhamos para Deus como santo e misericordioso, temos que nos lembrar da sua ira, e a sua ira, para ser apaziguada, precisava dessa propiciação feita pelo sangue de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem ou é só minha conexão que está ruim? Eu tô te ouvindo bem, Bruno. Ah, tá. Aqui Também. tinha dado um delay na sua imagem. Tinha dado um delay Tudo na sua bem imagem, aqui. pastor. Eu pensei que tinha travado. Ah, tá ouvindo? Então, tá ok, que bom. Então, voltando. Então, ali, a gente, né? Deus é santo, é misericordioso, mas Deus também é justo. E ele se ira com o pecador, e ele está no seu direito, né? A gente comentou, né, da honra dele que foi ferida, o nosso pecado. Ele está no seu direito, pleno direito de se irar com o pecador. Nós estamos em dívida com ele, e a ira dele só pode ser apaziguada com propiciação, e Cristo fez a suma propiciação, a suprema. Mas ele como é um Deus justo que se ira, é o Deus de graça e misericórdia que nos deu Cristo, né? Que é o que o Guilherme leu lá em Romanos 3. Deus propôs no seu sangue como propiciação. Deus propôs a Cristo, o Pai propôs ao Filho como propiciação. Então a ordem seria o quê? O homem peca, Deus se ira no seu direito, né? Deus se ira e é necessário essa propiciação para sanar a ira dele. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, entenderam o que é propiciação? Propiciação significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Então, já vimos o primeiro ponto. O segundo vem a ser redenção. Primeiro, propiciação para apaziguar a ira, depois a redenção. E John Stott usa a analogia de um mercado. Não necessariamente supermercado que compramos comida, mas mercado de trocas, escambo, ou troca de mercadorias, ou troca de valores. Então, por que que a redenção é associada ao mercado? Primeiro, o que significa redenção? Alguém quer chutar esse? Esse eu acho que é mais fácil do que propiciação para arriscar um chute. Redimir. Dinheiro? Tem. Sim. Redimir. Tem uma história no Redimir. Velho Testamento que lembra, que fica fácil, né? A história de Ruth e Boaz. É mais ou menos, essa história fica fácil para a gente fazer esse paralelo da Sim. redenção.
Sim. Então, Vou mencionar. no nosso caso, redenção significa comprar ou comprar de volta, fazer uma transação comercial. Não necessariamente você precisa trabalhar na área, mas todas as pessoas estão envolvidas com alguma transação comercial. Umas vendendo, outras comprando, umas vendendo serviços. Acho que a maioria de nós aqui comprando produtos. Então a gente sabe como que funciona. Eu quero algo e eu tenho que dar algo em troca que equivalha. Um produto diferente, mas que equivalha. É um dos princípios de economia. Eu tenho algo a oferecer, você tem algo a me oferecer, a gente se senta cada um de lado do balcão e negocia. Então, fazendo a redenção, Cristo nos resgatou pagando o preço que foi o sangue dele. Então é como se fosse um mercado, Cristo, para nos comprar, ele pagou com seu sangue. E aí a gente tem isso lá em 1 Pedro 18, 19. Alguém faça essa leitura, por favor? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, olha, enquanto procuram, olhem aí o que aspecto, já foram dois aspectos da obra realizada na cruz. Propiciação, porque serviu para apaziguar a ira de Deus, e serviu para nos comprar. Né? O dinheiro usado, na verdade, o valor monetário foi o sangue de Jesus, a mercadoria nós, assim dizendo. Então, já foram dois aspectos ali da obra na cruz: saciar a ira e nos comprar. Alguém achou 1 Pedro para realizar a leitura? Sim, lerei. Por favor. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Isso. Que foi o texto que realizamos no começo, né? No primeiro, no segundo, terceiro slide, logo na introdução. E não foram coisas perecíveis. Foi por algo muito superior a isso. E aqui fala, né? Cristo nos resgatou. Ele comprou a gente nos resgatando. Ele nos tirou dessa vida pagando preço. Mas do que ele nos resgatou? Por que foi necessário todo esse sacrifício? Então, qual é a situação da qual o homem necessita ser resgatado? Está lá em Tito 2,14. Esse versículo fala assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, no que Cristo nos resgata? Da iniquidade. E por que ele faz isso? Para nos purificar. Então, se ele comprou a nós, a quem nós pertencemos? A ele. E como que nós demonstramos isso? Vivendo uma vida de santidade. Então, só para relembrar essa questão aí dessa transação financeira no mercado. Nós perdidos, nós em iniquidade, em pecado, Cristo, através de seu sangue, nos compra, o sangue dele é o preço, nós como se fôssemos produtos perecíveis, ele nos compra com seu sangue e agora nós pertencemos a ele. E isso é demonstrado como? Como que nós demonstramos que pertencemos a ele? Uma vida de santidade, chamada perseverança dos santos. Perseverança dos santos é um ponto, acho que importante na vida do cristão, né? Que significa que nós somos resgatados pela graça de Deus, que nós somos totalmente depravados, totalmente pecadores, mas somos resgatados pela graça de Deus e agora nós podemos viver de maneira santa, perseverando e mostrar a quem nós pertencemos. Agora, o terceiro ponto ali da obra realizada na cruz, que é a justificação. Então tivemos propiciação para saciar a ira de Deus, tivemos ali aquele resgate na cruz, a compra, né? Que foi a redenção. Então, propiciação, saciou a ira. Redenção, porque nos comprou pelo sangue. E agora a justiça, que acontece
em tribunal. Para vocês, qual o significado de justificação? O que seria fazer justiça para vocês? Acredito eu assim que seja um motivo, alguma razão para deixar de fazer alguma coisa. A gente sempre dá uma justificação. Por exemplo, um fundamento em alguma coisa que nós vamos fazer, uma explicação. Razão, motivo, alguma coisa. Segundo a palavra de Deus, nesse caso, acredito eu, tá? E Sim. Nós fomos justificados pela fé. Hoje nós entendemos isso através de quem? Do sangue de Cristo, através da pessoa de Cristo que pagou ali os nossos pecados. Diferente de, por exemplo, o povo católico, alguns católicos dizem que nós somos justificados pela obras, né? Isso, Quanto mais eles boas valorizam obras muito fizemos, isso. quanto mais obras boas fazemos, mais nós somos mais próximos da nossa salvação. Já pelo que eu entendi, nós somos justificados pela fé. Então, assim, justificação quer dizer você dar razão, motivo, justificativa de alguma coisa. Nós somos justificados em Cristo Jesus. A Débora falou algo interessante mesmo, né? Muitas pessoas, até mesmo dentro dos evangélicos, a gente tem uma percepção. A pessoa era boazinha, ajudava tantos outros. Principalmente quando alguém morre. Era tão boazinha, ajudava os outros, deve ter ido para o céu. Mas foi o que a Débora falou. Nós não somos justificados por obras, mas pela fé. As obras são consequência da fé, mas a fé não é consequência das obras. A gente tem que ter isso muito claro em nossas mentes. Uma coisa não anula a outra. A fé é que nos justifica, que nos permite ser salvos. E por ter fé, nós realizamos as boas obras. Mas não é por realizar boas obras que uma pessoa é necessariamente salva. Entenderam a diferença? Quem é salvo realiza boas obras. Mas quem realiza boas obras não necessariamente é um salvo. As duas coisas, elas, ao mesmo tempo que se alinham, elas podem ser distintas. Então, a justificação, complementando, seria também um oposto de condenação. Imagine-se no tribunal, quando o júri profere sua sentença e o juiz ele vai escolher a pena que vai ser aplicada. Ou você vai ser redimido, vai ter perdão, ou você vai ser condenado. E é o juiz que vai considerar a pessoa inocente. No nosso caso, quem foi o juiz? Deus. Além de considerar o pecador inocente, ele também nos concede uma posição justa diante dele. Vamos estar fazendo a leitura de Romanos 5:18. Então, pela fé nós somos justificados, pela fé nós somos absolvidos dos nossos crimes, ou seja, do nosso pecado. Romanos 5:18. Alguém realiza a leitura, por favor? Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Obrigado, pastora. Eu acho muito interessante essa analogia que Paulo faz comparando Adão e Cristo, né? A perdição, o pecado, entrou por um só homem. No caso, por Eva. Eva que cometeu o pecado primeiro. Brincadeira. Por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo. Por causa de Adão ali, né? No Éden. Foi a cobra, Bruno, foi a cobra. Hã? Foi a cobra. A cobra enganou a mulher e a mulher enganou. Brincadeira. Foi Adão, porque está na Bíblia, Adão. Isso mesmo, Pastora. pastor. Tô falando pra provocar as minhas irmãs. Eu Não, sei. Eu sei. eu acho muito interessante essa comparação. Por um homem entra o pecado, mas Deus é tão justo que por um homem, no caso o homem perfeito, entra a salvação. Plena salvação, né? Então, por um homem, nós somos condenados,
Mas por um homem nós podemos, eu falo um homem, não diminuindo Jesus, né? A gente tem que compreender. Ele era Deus, ele é Deus, mas também é homem. Então, por um homem a gente é condenado, pelo outro, o homem perfeito que Lucas fala, né? Que ele quis apresentar aos gregos, lá no foco do seu evangelho, esse homem perfeito que nós podemos receber a salvação. E lá no Antigo Testamento, eu vou ler para vocês Isaías 53:11, já previa esse homem que justificaria a muitos. Está falando assim, Isaías: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, é por Jesus que nós somos justificados diante de Deus. E o que é essa justificação? Absolvição dos nossos crimes, né? Ali no tribunal, Deus é o juiz, o Pai é o juiz, e através do Filho, que é o nosso advogado fiel, nós somos justificados, absolvidos dos nossos pecados. E aqui, né, Jesus, como nosso advogado, nos justifica diante do Pai. Que ótimo advogado nós temos, né? Que ótimo advogado. Porque além de defender a nossa causa, pagar as despesas jurídicas, assim dizendo, ele sofreu a pena em nosso lugar, né? Ele sofreu a pena em nosso lugar. Que hoje é tão difícil você achar um advogado bom, honesto, que fale a verdade, né? E temos Jesus, um advogado que defende a nossa causa, nos justifica diante de Deus e ainda cumpriu a pena em nosso lugar. Ele pagou o preço ali com seu sangue para nos resgatar e sofreu a pena em nosso lugar, né? Que nós que merecemos ser esmagados pela ira de Deus, assim dizendo. Mas em sua infinita misericórdia, o Deus Santo providenciou alguém que propiciasse a sua ira, Jesus, o fiel advogado. E aqui, e os que estão em Cristo, nada poderá separá-los do amor de Deus. Acho que o versículo mais específico sobre isso é esse que eu publiquei um tempo atrás nas mídias da igreja, que é Romanos 8:38 ao 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa, outra criatura, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui essa imagem é uma pintura famosa. O que eu pensava em representar com isso? Essa pintura, apesar de ser católica, ela representa uma verdade. Essa mão esquerda é do homem. No caso, essa pintura é Adão e Deus ali no momento no Éden. Se vocês perceberem, a mão do homem está curvada para baixo, como se não quisesse contato. E olha a mão de Deus indo em direção ao homem. Conseguem perceber a mão de Adão e a mão de Deus nessa pintura? Foi Michelangelo que fez, está lá no Vaticano. Eu falei, apesar de ser uma pintura romana, tem uma verdade. O homem, apesar de se afastar por causa do pecado, Deus está ali tomando a iniciativa de ir em direção a ele. Então, tudo isso aqui está descrito por Paulo em Romanos, anjos, principados, coisas temporais, poderes, altura e profundidade, nada vai nos afastar do amor de Deus, porque é sempre Ele, ó, que está vindo em nossa direção. Eu acho essa passagem extremamente linda, porque independente do que aconteça, o Senhor está conosco, Ele vem em nossa direção e nada vai nos separar do amor dele. Amém? Amém. 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 Então, Amém. amém. Então, relembrando que já vimos até aqui a questão da propiciação, por causa para saciar a ira de Deus com nós pecadores, a redenção que foi Cristo, através do seu sangue, pagar para nos resgatar das trevas. Agora vimos a justificação, porque nós temos esse advogado fiel que nos defende diante do juiz,
e nos defende e nos justifica, né? Ele pagou a pena em nosso lugar e agora estamos com nossas dívidas quitadas. E também nos permite uma reconciliação. Para vocês, o que seria reconciliação? E aqui Stott, ele usa essa analogia. Reconciliação acontece na família, em casa. Para vocês, o que é reconciliação? Acho que esse talvez seja um pouco mais fácil. Ver as pazes. Hein? O que seria reconciliação para vocês? Normalmente, reconciliação a gente usa para relacionamento entre duas pessoas. Em especial, duas pessoas que estiveram brigadas e fizeram as pazes. No caso, reconciliação significa restauração de um relacionamento, renovação de uma amizade. O que pressupõe que o que estava quebrado, rompido, foi reajuntado. Então, o Criador e o ser humano que ele fez estavam separados por causa do pecado, mas agora reconciliados com Deus estão mediante a morte do Filho. Está lá em Romanos 5:9. 5:9 a 11. Está falando assim: reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Isso vale tanto para o relacionamento vertical, Deus e homem, quanto o relacionamento horizontal, homem e homem. Sejam sinceros na opinião de vocês. É capaz de, assim, quando eu falo uma pessoa santa, não é um beato que nunca peca, que não olha nem para a direita nem para a esquerda, alguém puro. Eu falo, quando eu digo santo, no sentido bíblico, do original grego, separados. Ou seja, santos, aqueles que fazem parte da igreja verdadeira do Cordeiro. Sejam sinceros na opinião de vocês. Uma pessoa santa nesse sentido, alguém que é resgatado por Cristo, pode conviver ou por muito tempo, ou conviver num relacionamento saudável com alguém que não é santo? Isso no relacionamento horizontal homem-homem. É possível uma pessoa santa, separada por Cristo, viver bem com alguém que não é? Eu não falo só relacionamento conjugal, namoro, amizade, em especial o relacionamento ali ao redor. Para vocês, é possível uma pessoa santa, que tem os princípios de Cristo arraigados no coração, poder viver bem com uma pessoa que não é, que não tem os mesmos princípios cristãos? Muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Eu acho assim também que assim, chega uma certa hora que vai haver um conflito. Sim. Aí, A assim, um Karen, ou outro ganha. sim, a Karen também falou no chat que acha difícil, então acho que isso é consenso entre nós, né? Que imaginem vocês, imaginem, sei lá, um relacionamento na qual a moça, a gente, o que acontece muito, né? A gente acaba vendo, a moça é da igreja, ela tem uma vida ali dedicada e arranja um namorado que não é. De início, podem até ter alguma coisa, mas com o tempo acaba quebrando, né? Porque se entre homem e homem, né, entre nós seres humanos, é difícil nós convivermos com pessoas com mentalidade, com uma cosmovisão diferente, no sentido eu sou santo, não santo, eu sou perfeito, mas eu sou santo no sentido de eu sou separado não do mundo, mas das coisas que o mundo pratica, porque a gente continua vivendo em sociedade, né? Somos homo socialis, né? Que são algumas teorias de sociologia que falam o homem é um ser social, ele vive em comunidade. Isso nós somos. Intrinsecamente, somos cristãos ou não, a gente vive em sociedade, é nosso natural. Mas dentro dessa sociedade, a gente sabe, é difícil alguém com uma cosmovisão de eu vivo separado das iniquidades que o mundo pratica, eu me esforço, eu persevero na santificação dos santos, né? A perseverança dos santos que a gente comentou anteriormente, que é eu sou resgatado por Cristo, então a cada dia que eu vou viver minha vida, eu vou viver com propósitos que não são meus, mas propósitos que são de glorificar a Deus, propósitos de não realizar minha vontade, em especial minhas vontades carnais, mas dar voz ao Espírito Santo através da minha vida. Então, a gente sabe,
Se em homens é difícil, imagina entre um relacionamento vertical entre homem e Deus. Isso não é possível. Bruno, eu posso fazer um comentário? Claro, pastora. Então, vai a questão assim do foco que a gente vai tratar, né? Essa questão de convivência, né? Porque se for para entrar em aliança, a Bíblia fala que não se deve, né? Não se deve entrar numa sociedade onde você é cristão e o seu sócio não cristão, ou até a questão de uma aliança de relacionamento, num casamento, né? Então não se deve entrar por causa da diferença de cosmovisão, de Deus, de tudo, né? Um serve a É, Deus, outro serve ao ídolo. Então a Bíblia diz que se for uma questão de entrar em sociedade, fazer uma aliança, não se deve fazer, né? Agora, se é uma questão de alguém que se converte, né, no meio do caminho, aí é a dependência da graça de Deus, porque não é fácil o relacionamento, mas aí a pessoa tem que ter a visão de missão, né? É como um missionário que vai para o campo e lá todo mundo não conhece o Deus dele e ele vai sim, manifestar esse Deus, né? Então aí, se a gente for olhar por esses dois lados, para entrar em sociedade, a Bíblia diz que não se deve fazer, a Bíblia sabe o que diz, né? Agora, na sim. questão de como missão, aí a pessoa ela vai fazer disso uma missão, né? Que ela vai transmitir o Cristo através do seu viver, né? Mas realmente não é algo assim, não é algo fácil, né? É um desafio. Eu me referindo também à questão de círculo pessoal, quando falo essa questão da dificuldade, né? Como eu disse, a gente está em sociedade, é inerente ao homem, a gente tem que conviver com as pessoas que não têm a mesma fé que a gente, não compartilham da mesma fé, nem no mesmo Deus, talvez nem acreditem, ou acreditem em outras coisas, falhas e vãs, mas a gente convive com essas pessoas. Eu falo nosso ciclo, né? Nosso círculo de amigos. Eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, meus colegas de faculdade, na época que tinha aula presencial, era sexta-feira, vamos beber, vamos beber. Aquela coisa. Eu, obviamente, não ia. Assim, tinha amizade com eles até certo ponto. A partir daqui, não, né? E eles, assim, como eles sabiam que eu não gosto, então eles até evitavam de falar essas coisas comigo. Então, o que eu quero dizer? Se muitas vezes entre os homens é difícil viver esse relacionamento, uma pessoa santa, separada por Deus, de uma pessoa que não é, uma pessoa que ainda não foi alcançada por algum motivo, imagine um relacionamento Deus e homem. Nós teve essa quebra de relacionamento, né? Esse relacionamento vertical. O divino com o profano. Então, com a obra realizada ali na cruz, houve essa reconciliação. Agora, o nosso relacionamento pode voltar a existir. Então, reconciliação restaura um relacionamento quebrado. Nesse caso, é um relacionamento de Deus com os homens e Deus como Pai traz os filhos à comunhão. Então, nessa instância, ele não tem apenas a figura de juiz que vai condenar ou absolver dependendo dos nossos pecados. Ele é um pai que nos chama a comunhão, comunhão do lar da paz. Deixa eu ver se eu estou com aqui, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi justificado, isto é, isento de culpa, que a gente falou que Deus é o juiz, mas ele é também o Pai que nos chama, essa pessoa que é justificada agora tem comunhão com o Pai, tem acesso a Ele, especialmente em oração. É outra coisa que eu acho incrível, essa questão do sacerdócio universal que fala lá em Pedro. Pelo menos a Igreja Romana, eles mantêm essa questão do sacerdócio, ou seja, que o clero da Igreja está um nível acima dos, dos gentios, não, como é que chama? Esqueci. É o clero. Ai, fugiu a palavra agora da cabeça. Das pessoas comuns, né? Leigos. Os leigos, isso, pastora. Então, pelo menos na doutrina romana, o clero ele está acima dos leigos, como se o clero fosse esse intermediário entre Deus e os homens. Mas nós sabemos que não. Nós
diferente de Israel, que tinha no Antigo Testamento que ia até o sacerdote para ter esse intermediário entre homem e Deus, nós não precisamos de um padre, não precisamos de um bispo para poder ter um telefone sem fio com Deus. É eu passar recado para o bispo para ele passar para Deus. Não, nós podemos fazer isso através da oração. A nossa liderança espiritual é para nos instruir na palavra, nos instruir espiritualmente, nos ensinar, nos repreender, nos aconselhar, estar em comunhão conosco. Obviamente, eu não estou falando que por sermos sacerdotes por nós mesmos, por termos livre acesso a Deus, que toda autoridade eclesiástica é dispensável. Não, com certeza eu não estou falando isso. A pastora Patrícia, o pastor Fábio, o nosso evangelista Lucas, nossos diáconos, os obreiros, estão à frente da igreja para trabalhos específicos da igreja, os pastores para nos aconselhar, para realizar os sacramentos, no caso do batismo, a Santa Ceia, para aconselhar, para encorajar, para estar em comunhão. Então, as autoridades da igreja são importantes, mas todo cristão não pode viver em razão delas para se relacionar com Deus. Todo cristão tem que se relacionar por Deus por sua própria, não por sua própria força, né? Porque no caso nós não teríamos, mas por sua próprio caminho, né? Deus toma a iniciativa de vir até nós, mas nós temos que ter essa obrigação de nós, por nós mesmos, orar, ler a Bíblia, certo? Então, quando somos chamados à comunhão de Deus, nós somos tornados sacerdotes universais, porque nós temos acesso a Deus sem necessidade de algum intermediário, sem necessidade de orar para algum santo, que também a doutrina romana eles têm isso, né? Tem intercessão por tal coisa, ora para tal santo. Tem intercessão por esse assunto, ora para tal santo. Não é necessário. Cristo ele está ali ao lado do Pai intercedendo por nós, mas nós também podemos, em nome de Jesus, né, que ele fala, oreis em meu nome, nós, orando em nome de Jesus, podemos levar as nossas causas diante do próprio Deus, sem necessidade de algum homem fazendo isso. Vocês entenderam essa parte, né? Alguma dúvida? Porque nós mesmos somos feitos sacerdotes, né? Pedro fala, né, Bruno? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, né? Então, cada cristão tem essa... Foi dado, né? Deus deu a cada cristão a possibilidade de ir até Deus, louvar a Deus, interceder, né? Isso mesmo. E nós também, essa reconciliação, além de restabelecer a relação entre homem e Deus, pode restabelecer relação entre homem e homem, né, entre a humanidade. A reconciliação é somente vertical, também horizontal, porque Deus se reconciliou uns com os outros nessa nova comunidade. Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Vou abrir. Lá em Efésios 2. Efésios 2, versículos 11 e 12, fala assim. Aqui ele está dando exemplo da igreja primitiva, né? Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, está falando aqui de julgamentos que os judeus tinham para com os não-judeus, agora eles estão juntos na mesma igreja. Então, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, aqui em Efésios, Paulo usa essa analogia. Lembra que os judeus chamavam vocês de circuncisos, que vocês não participavam das alianças, das promessas da aliança deles com Deus? Então, agora por Cristo vocês participam. Agora por Cristo não há mais distinção entre o judeu e grego, judeu e romano, brasileiro e coreano, europeu e americano. Já não tem essa distinção. E acho que é um ponto interessante da fraternidade cristã que muitas vezes tem sido deixada de lado. Tanto no relacionamento pessoal, algo pequeno, vocês veem, né, quantos casos dentro da igreja a gente tem visto de pessoas com relacionamentos destruídos, amigos, irmãos que brigam e não conseguem liberar perdão, não conseguem relatar aquele relacionamento. Então,
Isso é algo preocupante, porque o que Jesus fez na cruz, além de poder reconciliar Deus e homem, deveria reconciliar homens e homens. E também, falando dessa questão de não haver distinção de homens, dentro da história da Igreja Protestante, no século XIX, há uns 200 anos, havia escravidão ainda, né? E foram os protestantes que tiveram iniciativa para abolir, em especial os reformados ali da Europa. E uma das premissas do pensamento reformado é que nenhum homem pode dizer que domina sobre o outro, porque são todos pecadores e são todos do mesmo nível. Mas com Deus nós somos chamados, negros e brancos, a estarem no mesmo nível, indígenas e europeus, asiáticos e africanos, o que seja, estão todos no mesmo nível por serem pecadores. Já é um ponto que ninguém pode dominar sobre ninguém. Então essa questão de racismo, questão racial, totalmente errada, já começando por aí. São todos pecadores, estão todos na miséria. Mas com Deus pode haver reconciliação. A gente continuar no mesmo nível, os pecadores continuam no mesmo nível, mas agora podem viver em paz, porque fazem parte não de uma mesma raça, não de uma mesma nação, mas parte de um mesmo povo, o povo que é a Igreja de Cristo. Amém? Então, Amém. como que essa reconciliação foi realizada? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Estamos caminhando para o final. 18, aliás. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Eu peço que alguém realize a leitura. 18? Isso. 2 Coríntios 5, 5, do 18 ao 21. Vou ler, tá? Pode Tudo ler. isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele fez, como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Até que versículo? 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. 20. Portanto, estarei falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nos pedindo a vocês que deixam que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Qual tradução é essa? Versão NVTI? Não, Essa que eu peguei NTH. é a nova tradução da linguagem de hoje. Porque olha que interessante. Aí fala transformar de amigos em inimigos. E na versão RA só fala assim, reconciliar. Para você ver, né, a questão de reconciliar. É você, de inimigo, você se relacionar e voltar a ser amigo de Deus. Então, aí no versículo 18, tudo provém de Deus, ou seja, ele é autor da reconciliação. Aquela imagem lá que eu mostrei, né, daquela pintura na Capela Sistina que Michelangelo fez há 500 anos. É o homem com o dedo curvado para baixo, como se não quisesse contato, mas Deus indo em direção a ele, ou seja, ele que toma a iniciativa de reconciliação. E como que essa reconciliação é feita? É o foco da aula de hoje, né, através de Cristo, a obra que foi realizada ali na cruz. Então, Deus toma a iniciativa de reconciliação e Cristo realiza ela na cruz. E o reformador Martim Lutero sintetizou essa troca na seguinte frase: Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Não que Jesus tivesse pecado, né? A gente sabe que ele era perfeito, mas o que ele carregou na cruz, o que ele sofreu na cruz, foi por causa do pecado que eu cometi. E nós somos os embaixadores dessa reconciliação, né? Como eu disse, nós somos a igreja.
Igreja una, santa, universal, que está em todo lugar, né? Católica e apostólica. Então, nós somos esse agente de levar a reconciliação de Deus, como a pastora falou, somos santos, mas viver em um relacionamento missional com os que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Então, nós somos os embaixadores dessa reconciliação, nós somos os canais na qual essa reconciliação pode chegar aos outros homens, aos outros povos. Então, só para relembrar o que vimos hoje, nós vimos que a obra de Cristo na cruz trouxe redenção. Opa, deixa eu ir por ordem. Trouxe propiciação para a ira de Deus. Então, a obra de Cristo saciou a ira de Deus. Trouxe redenção, porque através do sangue de Jesus nós somos comprados, ele comprou. Trouxe justificação, porque ele é o nosso advogado, que defendeu muito bem a nossa causa, e agora nós estamos com a nossa dívida paga diante de Deus, somos tornados inocentes. E nos trouxe reconciliação. Primeiramente, reconciliação com Deus, e nos possibilita reconciliação com os demais homens. Então aqui, né, tem o resuminho. Propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. A redenção ressalta o nosso cativeiro. A justificação, a nossa culpa. E a reconciliação, a nossa inimizade com Deus. Ele tomou a iniciativa da salvação, propiciou a sua própria ira, nos redimiu da nossa miserável escravidão, nos considerou justos e, na sua presença, nos reconciliou com ele mesmo. Amém? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queira fazer sobre esta aula? Então, a salvação mediante a cruz, esses 4 maravilhosos aspectos. Amém? Amém. 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 Ficou claro para todo mundo, né? Uma aula que conseguiu, né, deixar esses 4 pontos assim, né? Como A gente já tão maravilhoso, bem né? resumido, bem resumido, mas assim a gente pode ter a visão, né, do aspecto de cada um desses 4, né, atos aí que foi feito na cruz. Sim. Amém? Então, vamos estar realizando a nossa oração para encerrar a aula. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Nesse momento está tendo já um evento, 2 eventos da nossa igreja ao mesmo tempo. Ver como estamos crescendo. 2 eventos ao mesmo tempo acontecendo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu agradeço a todos que estiveram presentes. Semana que vem a aula de número 9 da pastora Patrícia. O material lá no site já está até a lição 9. Eu vou atualizar mais também. Quem tiver dúvidas pode estar vendo. As aulas estão sendo gravadas e colocadas no YouTube. Então, se você quiser compartilhar para alguém, quiser rever alguma coisa, tá lá no nosso canal do YouTube. Deixa eu ver até qual lição. Tá até a Encontro de lição... mulheres, sábado, no Guanabara. É mulheres ou jovens? Mulheres. Mulheres. Né? Então acho que semana que vem não tem, né, pastora? Então, Acho que a nossa aula, eu acho que a nossa aula tem que ser sexta, então. Sim. Sexta, 7 horas. Ensaio, nós A gente ensaio pode ver durante a semana diretor. com o pai, então, que sexta ele está saindo do trabalho. Você trabalha? O Bruno trabalha e nós marcamos ensaio de louvor, e a Brenda a gente tem aula de OMU também na sexta-feira. Depois, tá bom, a gente vai pensar aqui alguma coisa. Marca, não tem problema. Então, Sim. Vamos orar, irmãos. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E vamos estar encerrando esta aula com uma oração de agradecimento a Deus. Santo Deus, nós te damos graças, porque quão extensa foi a obra realizada por Jesus Cristo na cruz, ao nos propiciar a salvação. Ele, além de nos salvar, de nos comprar com seu próprio sangue, de nos resgatar das trevas, do pecado, ele nos reconciliou com o Senhor. Nós
relacionamento contigo estava quebrado, estava destruído, éramos inimigos do Senhor. Mas com o que Jesus Cristo fez, ele nos justificou, ele quitou as nossas dívidas e pode permitir que nós conversemos, assim como estamos falando agora contigo, ó Pai, com o Senhor, assim como estamos falando agora com esse Deus tão grande, porque tudo isso é possível através da reconciliação que Cristo nos deu. Obrigado, meu Deus, porque é um privilégio tão grande de falar com o próprio Criador, o próprio Rei do Universo, e nós temos livre acesso ao Senhor. Que nós devemos estar valorizando esse relacionamento que foi reconstruído através do sacrifício de Jesus na cruz. Pai, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos pela escola bíblica em regime virtual, te agradecemos por essa igreja, igreja a qual amamos. Que o Senhor está abençoando a nossa vida em comunidade, a nossa vida em forma de congregação do Senhor. Eu te agradeço por esta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém.